Todos os anos, os gaúchos comemoram a Semana Farroupilha, como um marco do cultivo das tradições do Rio Grande do Sul. E em Santa Cruz não foi diferente. Confira como foi o evento com a repórter Emily Grings. Até eu resolvi vir pilchada nas comemorações da Semana Farroupilha de Santa Cruz do Sul. Tudo se concentra aqui no Parque de Eventos, onde cultivar a tradição é uma norma. Em Santa Cruz do Sul, as comemorações remeteram às origens do tradicionalismo, com participação maciça das escolas. Tem um dia onde eles podem demonstrar e mostrar o talento deles dentro das nossas tradições, né? Justamente como você falou, para cultivar realmente as nossas tradições, valorizando o nosso estado, né, que tem tantas riquezas também e que nós precisamos estar mostrando todo o nosso tradicionalismo. Cassiele Schuster de Aguiar, com apenas 8 anos, criou uma poesia para homenagear o Rio Grande. Pediram para mim fazer uma poesia, eu inventei sozinha uma poesia. Com sua tradição, 20 de setembro nunca será esquecido em nosso coração. Também teve premiação para o concurso de desenho e poesia relacionados à tradição gaúcha. Além de muita cultura, ainda tem a nossa gastronomia típica. A equipe do CTG Estância Alegre comandou o churrasco de costelão, assado assim de forma bem campeira. Esse é um processo que, na verdade, começa um dia antes, né? Que a gente tem que temperar essa carne, na verdade, nós botamos um sal e um vinho branco, que é para dar um sabor na carne e fica uma carne muito deliciosa, uma carne macia, na verdade. Pelo tempo que ela permanece no fogo, é o fato dela ficar macia, na verdade, 5 horas de fogo, né? Então ela fica se cozinhando, o fato dela não pingar a graxa em cima da brasa, ela dá um sabor diferente na carne também, né? E para curtir toda a programação da Semana Farroupilha, teve gente que veio acampar no Parque de Eventos. Faz 3 anos que a dona de casa Shirley Doyle vem de Cachoeira do Sul com toda a família para acampar aqui. Aqui é mais gostoso que lá em Cachoeira, nós gostamos de vir para cá. Baile, tudo nós vamos para cá. Segundo Zoraia Santos, coordenadora da Comissão dos Festejos Farroupilhas na cidade, é satisfatória a participação dos santacruzenses nas comemorações. Sendo aqui no Parque de Eventos, um local mais distante da cidade, nós estamos tendo uma boa receptividade das escolas durante o dia, em nossas atividades, no Projeto Piazito e também nas nossas festividades noturnas. A partir dessa semana, nós mostraremos aqui no Unisque Notícias uma série de reportagens de 4 episódios sobre alunos, funcionários e egressos da universidade que tiveram a oportunidade de realizar um intercâmbio em outro país. A palavra intercâmbio significa troca, permuta, relações comerciais, intelectuais ou desportivas, de povo a povo ou de praça a praça. No episódio desta semana, você confere a primeira impressão, aspectos políticos e culturais e experiências vividas na Ucrânia. Meu nome é André Luiz Maurer, eu tenho 24 anos, sou formado em administração aqui pela Unisque. Eu fui para a Ucrânia, que é um país no norte da Europa, que fica entre a Polônia e a Rússia. Eu fui em outubro de 2009 e voltei então no finalzinho de dezembro, 28 de dezembro de 2009. Eu fui pela ESEC, né, e eu optei então por fazer o intercâmbio educacional. O que é o intercâmbio educacional? É quando a gente vai para fora do país para tentar trabalhar, enfim, com algum aspecto da educação, né? Seja voluntário ou educacional remunerado. No meu caso foi educacional remunerado. E Dnipropetrovsk, que foi a cidade que eu fui, Dnipro, né, para ficar mais fácil, é ao sul.
Então eu fui para lá para dar aula de inglês numa escola, né, num centro, enfim, de educação lá nessa cidade. Esse centro de educação é um centro grande no país, ele está presente em várias cidades, e só lá na minha cidade, onde eu estava, eles têm 4 centros. Então eu dava aula nas 4 unidades dessa escola lá. Eu cheguei no primeiro dia na escola, quando foram me apresentar, o primeiro comentário que as professoras fizeram foi: ai, que bom, eu vou poder praticar meu espanhol contigo. E eu: olha, a gente pode tentar, eu disse para elas, mas eu falo português. Ou seja, eu faço a pergunta inversa: o que a gente sabe da Ucrânia, né? Talvez muitos não saibam, mas, por exemplo, os ovos de Páscoa pintados, que a gente recheia aqui com amendoim, enfim, nasceram na Ucrânia. Eles têm essa cultura dos ovinhos de Páscoa. A língua deles é ucraniano ou russo, depende da região do país, e o ucraniano é uma mistura de russo com polonês. Então, é um alfabeto completamente diferente do nosso. Eu tinha uma colega de quarto, no caso de apartamento, que morava comigo, que era russa, né? E falava russo, e falava, né, nativo, enfim, e um pouquinho de inglês. Então, ela me ensinava algumas coisas também. Então, a gente ia trocando. Eu ensinava um pouco de inglês para elas, português às vezes, e ela me ensinava algumas palavrinhas de russo. Por exemplo, oi, ou olá, né? Se diz privet. Como vai você? Как дела? R$1 aqui equivalia a 4 hryvnias e 20 centavos lá. Eles têm o costume de comer uma vez só. Então tu recebe uma porção de salada, uma porção do prato quente e sempre tem uma sopa. Mas é um de cada. Acabou aquilo ali, acabou aquilo ali. Eu acho que isso talvez seja um reflexo ainda da época que a Ucrânia era um país da União Soviética, né, fazia parte, que era um comunismo, né, todo mundo tinha que ter tudo, então um pouco de tudo para todo mundo. Peguei um frio de menos 21 graus lá, nevando. Eu usei meu tênis num dia que nevou, aí ele apodreceu, aí eu, né, tive que dar um jeito. Porque enquanto é inverno, talvez muitos já tenham ouvido falar, na Europa não tem sol, fica cinza, que nem Londres, eles dizem que Londres é cinza. Em 2 meses e meio eu vi 2 dias de sol só. Tu tem muitos parques, muitas áreas verdes, muitos monumentos. E no fim de semana é muito comum, mesmo com frio, mesmo com neve, é muito comum as pessoas saírem de casa, irem para os parques. Lá tu tem uma sala, um cômodozinho pequeno para o toalete, que é só aquilo ali, só o toalete, né? Só o vaso para te poder, enfim, usar. E tu tem uma outra sala, um outro cômodo dividido, separado, que então é o chuveiro, a banheira, enfim, e a pia para te se lavar. Essa coisa que nós vemos aqui, de todo dia ter alguma notícia no jornal, seja impresso ou seja na televisão, de assassinato, de morte, de roubo, isso não tinha. Sobre a política, eu acho que o principal aspecto é que existe uma corrupção ativa. Uma corrupção ativa e que a população tem conhecimento disso, né? Então, existe uma questão de, se eu te favorecer, tu me ajuda, né? Favorecer no sentido de dinheiro mesmo, né? Então, se tu me der o dinheiro, eu não te multo, o guarda pode dizer, entende? Não é uma coisa que se fala assim, mas todo mundo sabe que existe. É muito comum, que nem aqui, beber cerveja, eles têm as marcas deles de cerveja, eles gostam das marcas deles. E vodka, né, que é uma coisa que eles e a Rússia às vezes se brigam um pouco para ver de quem é a melhor, né? Eles gostam muito de vodka, principalmente para comemorar aniversários, reuniões, conquistas. Muito interessante tomar vodka, eles gostam muito, né? A qualidade é bem boa, é uma bebida bem barata lá, bem um pouco contrário do que é daqui. O casamento pode durar até 4 dias, entre o casório e o fim da festa mesmo, que todos vão para casa, né? Tem o casório, aí no outro dia tem o almoço, aí no outro dia tem não sei o que, enfim, e fica aquela festa, né? Tu tem a oportunidade de sair daquela tua zona de conforto, arriscar, ir para fora sozinho, sem pai, sem mãe, sem amigos, sem irmãos, né? E tem que te virar. Eu tenho só saudade de um tempo que foi muito bom para mim. Apesar de estar longe, enfim, de sentir muita saudade daqui, das pessoas que eu deixei aqui, da minha família, mas foi um tempo que eu aprendi muito lá. E depois do intervalo, uma entrevista com a fotógrafa Dulce Helfer. Nós já voltamos.